Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de fevereiro de 2026. Astro da música colombiana previu morte em queda de avião, parte 2. O cantor colombiano de música popular Yason Jiménez morreu neste sábado, 10, em uma queda de uma aeronave de pequeno porte nas proximidades do município de Paipa, em Boyacá, na Colômbia. No acidente, também morreram o empresário e o fotógrafo e o pessoal do artista, além do piloto e do copiloto da aeronave. De acordo com o jornal local El Tiempo, Jiménez viajava para se apresentar quando o avião caiu. Pouco antes da viagem, o cantor havia publicado stories e reels em suas redes sociais. A última mensagem deixada pelo artista dizia: sempre humilde, porque o que Deus dá, também pode tirar. Em meio à tragédia, um detalhe chama a atenção: Yason havia sonhado com acidentes aéreos. Sonhei 3 vezes que íamos sofrer um acidente de avião, disse em entrevista à emissora colombiana Caracol. Num deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. E foi a 3ª vez que sonhei com isso. Deus me deu 3 sinais, e eu não os entendi, não os compreendi. A entrevista foi ao ar em dezembro. A confirmação da morte foi feita pelo governo de Boyacá, que definiu Yason Jiménez como uma das figuras mais representativas da música popular colombiana. As autoridades também divulgaram a identidade das outras vítimas do acidente: Hernando Torres, Juan Manuel Rodrigues, Oscar Marim, Jefferson Osorio e Weisman Mora. O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita volume 18, afirma: o futuro conserva-se oculto ao homem, com a finalidade educativa, para que as lutas não cessem no decorrer da sua existência. Se todos os homens tivessem conhecimento do futuro, seria uma catástrofe nas suas vidas. Eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer suas experiências para a verdadeira felicidade. Deus é amor, mas não tira de nossos ombros o fardo que devemos e precisamos carregar. Para isso fomos feitos, para passar pelas provas e delas tirar, pelo livre-arbítrio, as lições indispensáveis ao nosso burilamento espiritual. Já falamos alhures que o espírito, em todas as circunstâncias, é puro, por ter saído das mãos puras. Deus não iria criar espíritos impuros, sendo ele perfeito. Devemos raciocinar sobre isto. O espírito tem uma linhagem de corpos para vestir, com trocas imensuráveis deles, dependendo do seu estágio evolutivo. Convém a todos nós entrar em observação com nós mesmos para encontrar Deus na sua pureza, vibrando em nossos corações e em nossas consciências. Preocuparmos em demasia em conhecer o futuro e voltar ao passado é perda de tempo, sendo que esse tempo deveria ser usado para disciplinar o comportamento espiritual da alma, buscando entender e viver o amor. Em certas fases da vida, o espírito entra em um determinismo capaz de levá-lo a certo despertamento espiritual, de modo a dominar forças e se livrar de muitas imposições da natureza. Nós, do mundo espiritual, estamos encarregados de conversar com os homens, fazendo, por vezes, considerável esforço para este mister, mas o fazemos com alegria, no esforço constante de sentir igualmente amor nesta tarefa. É necessário saber que o passado já se foi e o futuro será de acordo com o presente. Somos todos semeadores, de forma a colhermos o que plantarmos nas consciências alheias. Quantas pessoas, em muitos países, desejam fortemente conhecer o futuro, dando explicações descabidas. Algumas delas recebem alguma coisa do que pedem, acabando por desistir de viver, reclamando do fardo demasiadamente pesado. Não queremos dizer que ninguém conhece o passado e o futuro, às vezes, Deus o permite, e muitos dos insistentes em conhecer as suas vidas pregressas e futuras acabam misturando as vidas, e as bênçãos dos céus colocam-nos em certos hospitais, para que se restabeleça a harmonia.
É neste sentido que o Senhor deixa escondido o futuro, assim como o passado, e ainda inspira as criaturas nas lutas para construir sua paz. Lucas anotou um tópico no Evangelho, no capítulo 1, versículo 35, que nos serve de advertência. Nesse sentido de conhecimento do futuro, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. No caso, o futuro seria de luz, e quando no caso de muitas criaturas cujo futuro será de trevas? Como iria proceder? O procedimento deve ser quando testado no conhecimento do porvir. E aconteceu com Maria, mãe de Jesus, como abaixo transcrevemos: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Neste ponto, o anjo retirou-se. Lucas 1:38. O Espírito destinado a nos revelar o futuro, quando isso acontece, logo se retira, nos entregando ao próprio destino, de maneira a escolhermos os nossos caminhos. Se uma coisa tem que acontecer para o nosso bem, inútil perder tempo com ela. Cuidemos, pois, de fazer o bem por todos os meios possíveis, porque assim o fardo se alivia, e o jugo do nosso passado tornar-se-á mais suave. Se o teu passado foi comprometido, o teu futuro está escrito pelas tuas próprias mãos. Como alterá-lo por palavras? Somente pela vontade. A borracha é o tempo, com o esforço contínuo de anos ou séculos a fio, de maneira que a lição se aprofunde na consciência do bem e do amor. Se não nos lembramos do passado, e o futuro se nos encontra escondido, é por vontade de Deus. Não queiramos mudar o destino traçado pelo Criador. Façamos como Maria, dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.